aula, que nós temos o privilégio de todos os dias, durante a semana, de segunda a sábado, participar e aprender muito uns com os outros. E nessa nova fase da nossa classe, das 17 horas, todos nós vamos ter a oportunidade de compartilhar um pouco sobre nossa experiência com os óleos essenciais. E hoje, né, para abrir a semana, eu sou a privilegiada de poder compartilhar com vocês a minha história. Tem alguns convidados aqui na sala e eu queria informar para esses convidados, os convidados que eu me refiro são as pessoas que não têm um cadastro na Duterra, que são pessoas que vieram por convite de alguns de vocês aqui. Essas pessoas são pessoas que não são cadastradas nem como clientes, nem como consultores. Então, nós vamos ter uma surpresinha no final para quem está aqui como convidado, tá? Se durante a apresentação, a nossa reunião, você tiver alguma pergunta, você que é a sua primeira vez, seu primeiro contato com a empresa Doterra e com os óleos essenciais, pode escrever aí a pergunta. Reunião, nem vou falar aula, né? Vou falar reunião hoje, tá? Vou abrir uma exceção. No final da nossa reunião, a gente vai tentar responder para vocês da melhor forma possível e bem claro, tá? Então, como eu já falei, eu me chamo Lilian, sou consultora de bem-estar da Doterra desde setembro de 2018. Eu me cadastrei através do convite de um amigo, que vocês bem conhecem aqui, a maioria de vocês, o Anderson. Ele eu estava passando por um período bem difícil, emocionalmente, e ele me ajudou muito, a gente conversava bastante. E no meio de uma dessas conversas, nós somos amigos já, extra do Terra, no meio dessa conversa ele me falou sobre os óleos essenciais. E me contou, né, a experiência que ele teve com os óleos. Ele viu em mim algo que eu não, naquele momento, eu não tinha condições de enxergar, né? É aquela pessoa que viu além, que acreditou no meu potencial que estava adormecido e quis me dar uma chance para que eu pudesse conhecer os óleos. O propósito do Anderson de me mostrar era para que eu usasse os óleos e pudesse sair daquela situação que eu estava, que era a situação de depressão. E hoje em dia muitas pessoas sofrem de depressão. Inúmeras pessoas sofrem de depressão e já até li que é a doença do século. As pessoas meio que romantizaram e até virou moda, né? Qualquer coisa que as pessoas sentem, fala que ela trouxe para minha vida. Mas de falar sobre superação, sobre superar e conseguir sair de uma situação extrema para outra situação que me fez chegar até onde eu cheguei hoje como consultora de bem-estar da Doterra. E a minha história é um pouco bizarra, assim, porque o Anderson, o áudio tá ruim, gente, desculpa. Deixa eu ver o que é que está acontecendo. Melhorou? Às vezes trava, Lília. Eu mandei mensagem perguntando se estava travando para o pessoal. Tá travando para todo mundo também. Eu pensei que era só a minha internet. Mas eu acho que... É a internet, é porque aqui está chovendo muito, muito mesmo. Aí essa chuva está deixando a internet de todo mundo ruim. Mas desculpa, se vocês não entenderem, peçam para eu repetir, tá? E aí o que aconteceu é que eu precisava desses óleos, eu precisava para a minha vida. Na verdade, eu nem sonhava em trabalhar e me tornar a consultora de bem-estar que eu sou hoje, né? Na verdade, quando eu conheci, Anderson me falou a parte teórica, mas eu nunca tinha cheirado uma gotinha do óleo. E passou despercebido, porque se as pessoas bem soubessem a bênção, o privilégio que é quando a gente coloca uma gotinha de óleo na mão delas, elas não deixariam passar em branco como eu deixei quando o Anderson falou comigo. Eu meio que não dei muita importância para o que ele estava falando. Eu não acreditava que uma gota de um negócio ia poder me tirar daquela situação que eu estava. E aí o que eu fiz, deixei para lá e esqueci.
E passaram-se alguns meses. Anderson se cadastrou na do Terra com a Fernanda um pouco antes de mim. E mesmo assim, ele ainda, de vez em quando, ele falava uma coisa, mandava uma coisa. Quer saber qual é o óleo que eu usei? Eu vou contar para vocês. E aí, o que aconteceu? Foi que um dia, eu estava num churrasco, e uma pessoa me mostrou esse óleo, colocou uma gotinha na minha mão. Gente, eu não sei explicar. Não sei, não me perguntem, que eu não sei explicar o que aconteceu comigo, com o meu corpo naquele momento. Eu só sei que eu tive uma sensação de resgate. O óleo que eu usei naquele dia foi a única gota que eu usei até eu chegar em Las Vegas e encontrar o Caule e o Anderson de novo. Então, imagina, eu cheirei uma gotinha de peppermint, foi o peppermint, hortelã-pimenta, no dia 7 de setembro. Eu cheirei essa gotinha de óleo. No dia 9 de setembro, eu me cadastrei. E aí, eu lembro que na conversa com o Anderson e com o Caule, eles me falaram da convenção que ia acontecer na outra semana. Como eu já tinha passaporte, visto, eles me convidaram para participar da convenção. E foi um desafio muito grande para mim, porque em uma semana eu tive que decidir isso, conseguir pagar minhas passagens, conseguir chegar nos Estados Unidos, conseguir encontrar eles. Foi um desafio, mas eu não sei de onde eu tirei forças, mas claro que foi dos céus, né, e daquela gotinha que me resgatou de onde eu estava, e eu fui. E quando eu cheguei lá, participando da convenção de 10 anos da do Terra, era um negócio tão grande que eu dizia, meu pai, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Era tanta gente, cada história linda. Eu chorava de todas as experiências que contavam lá, eu ficava emocionada, porque eu sabia o bem que aquilo tinha feito para mim. E eu lembro que quando eu encontrei o Caule em Las Vegas, no aeroporto, a primeira coisa que eu falei para ele foi se ele tinha mais daquele óleo que eu cheirei a primeira vez, que foi o hortelã-pimenta. E aí ele me deu um pouquinho, eu cheirei de novo. E eu não conhecia o Anderson ainda pessoalmente, a gente só se conhecia por telefone. E eu esperei, quando o Anderson chegou, foi uma alegria, parecia assim, eu sou muito grata a Deus, porque todas as pessoas que trabalham comigo na do Terra são como se fosse minha família. Eu sinto muito, muito perto, assim, de mim, que me ajuda, que me aconselha, que me dá força, que me treina, que tem aquela responsabilidade de cuidar de mim como uma filha. E dali em diante eu comecei o meu trabalho. Gente, eu não sei explicar para vocês, eu falo muito, eu não sei, né? Mas é porque eu realmente não sei. Eu acredito que essa força que esses olhos, eles trazem para a nossa vida é algo tão forte, tão surreal, que eu estava agora conversando com esse senhor que estava com a perna assim, e eu estou um pouco emocionada porque quando eu cheguei na casa dele, a esposa dele disse que não queria levar ele no médico, porque ele foi uma vez para o médico e falaram que iam amputar a perna dele. E a confiança que aquela família teve em mim. E eu falei para eles, vocês têm que confiar nesses olhos. Amanhã eu vou voltar aqui, a perna dele vai estar melhor. E eu lembrei de uma experiência que eu tive com a Fernanda quando a gente estava nos Estados Unidos. A gente recebeu uma foto de uma mulher que estava com a barriga aberta. E a família implorando para que a gente pudesse chegar logo no Brasil e ir lá cuidar dessas pessoas. E quando a gente viu aquilo, né, eu e Fernanda, a gente ficou desesperada, a gente estava no carro, Fernanda, o que é que a gente vai fazer? Começamos a montar um plano, só que não deu tempo. Quando a gente chegou no Brasil, aquela mulher, ela faleceu. E eu lembro que a gente chorou, né? Nós duas, a gente chorou porque era uma tristeza de não ter conseguido chegar a tempo para salvar a vida daquela pessoa. Talvez a gente não fosse, talvez chegou o momento, né? A hora dela ir. Mas se eu tivesse aqui, com certeza eu teria tentado. E eu estava agora limpando a perna do homem, tinha muito pus, muito, muito pus. Se vocês quiserem ver a foto, é muito forte, eu posso colocar depois no grupo. Mas eu mandei para a Fernanda a foto e mandei para a Fernanda o procedimento que eu estava fazendo. E aquele homem ali sentindo dor, e eu limpando aquela ferida dele, querendo que tirar logo aquele pus para colocar o óleo. Aquilo me deu uma sensação de liberdade, de saber que eu me libertei de uma doença emocional e que eu poderia ajudar aquele homem a se libertar daquela doença física.
Só quem passou por uma depressão muito complicada como a minha, né, por causa da minha depressão, eu perdi a guarda dos meus 3 filhos e eu tive que ficar sozinha, sem eles, por 4 meses. Eu nunca tinha dormido longe dos meus filhos, nunca. E eu perdi. O meu ex-marido, ele provou para o juiz que eu não tinha condições psicológicas de cuidar dos meus filhos. E hoje, né, ter os meus filhos comigo, poder cuidar deles e ensinar para eles a importância desses olhos é muito, muito bom para mim. Então, o que aconteceu foi que, enquanto eu estava lá nos Estados Unidos, que eu provei daqueles olhos, que aquilo foi me dando força de vontade de viver de novo, e eu não sabia que o óleo de hortelã-pimenta, ele servia para depressão também. Porque eu não sabia nada, na verdade. Eu só sabia que eu serei e não sabia nada. Eu não conhecia aromaterapia, eu não sabia que existiam óleos para vários tipos de problemas, tanto emocionais como físicos. Eu não sabia nada, eu só sabia o que eu tinha cheirado. E eu lá sentada na reunião, no meio de pessoas tão grandes, eu só ficava olhando e deslumbrada com o que estava acontecendo na minha vida, porque eu estava sem minhas crianças, eu estava sem nada, eu não tinha nada, eu estava no fundo do poço, literalmente. Eu perdi tudo. Eu perdi minha família, eu perdi meus filhos, eu perdi trabalho, eu perdi meu restaurante, eu tinha uma creperia, eu perdi meu restaurante, eu perdi tudo. Eu não tinha mais nada, eu só tinha eu. E eu tinha que entender que eu era importante também. Você que está aí me assistindo, você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não entender que você é a pessoa mais importante da sua vida, você nunca vai ter força para cuidar de ninguém. Fernanda, tá travando aqui, tá para você? Tá travando, gente? Travou um pouquinho, mas voltou. Travou tipo uma palavra. Se você desistir de você, ninguém vai lutar por você. E quando você desiste, você não vai mais ter esperança de cuidar daquele seu filho doente. Você não vai ter mais esperança de cuidar da sua família, porque quando o filho adoece, a gente fica desesperada. Mas se você não tem saúde emocional para cuidar nem de você, como você vai cuidar dos outros? Então, mais uma vez, eu repito, a pessoa mais importante da sua vida é você. E você tem que lutar por essa vida, porque a gente só tem uma. E se você não lutar por ela, não faz sentido nenhum viver. E as pessoas que têm depressão, especialmente as que chegam no nível mais elevado, aquele nível que você tenta tirar a sua própria vida, as pessoas não querem morrer. Elas não querem, eu não queria morrer. Mas eu queria sanar a dor do meu ex-marido, eu queria sanar a dor dos meus filhos, porque eu achava que eu era um problema. E não é, não é. Quando eu descobri que eu podia me amar, que eu podia cuidar de mim, que eu podia sentir que algo estava me resgatando para a vida, eu fui lá e consegui. E o que me fez sentir isso? É o desejo de trabalhar e ajudar outras pessoas. Eu queria dar voz para o lado bom disso. Eu queria mostrar para as pessoas que você pode conviver sim, você pode lutar e você pode vencer. Só que para isso eu tinha que ficar boa. E aí o trabalho me ajudou bastante. Como foi que o trabalho me ajudou? Eu me empenhei em levar para as pessoas, o maior número de pessoas que eu pudesse, que existia um óleo, que existia uma empresa que criou uma coisa da natureza, foi lá e pegou e colocou no vidrinho. E isso aí podia ajudar você a ter esperança de novo. Mudar os seus pensamentos, poderia ajudar você a melhorar, poderia ajudar você a se enxergar de outra forma. Porque quando eu cheirava o caule, cada vez que o Caule me falava sobre o óleo de tangerina, eu ficava assim apaixonada e eu ia lá e cheirava o óleo e era impressionante o efeito que aquele óleo faz em mim. E dali em diante nunca mais eu deixei de usar. Nunca mais na minha vida eu deixei de compartilhar. Esse momento de 2020 para mim tem sido um ano de muitos desafios, que a do Terra tem sido minha fortaleza. Eu sou uma pessoa religiosa, claro que eu acredito em Deus e na força surreal que Ele tem na minha vida, mas esses olhos, eles estão me ajudando a viver nesse momento difícil que eu estou passando. Vários problemas de saúde da minha família, problemas com os meus filhos, muitas coisas eu estou me sentindo sobrecarregada. E às vezes eu não posto muito nos meus status, porque se eu colocar
muitas pessoas começam a me procurar e eu não dou conta de responder todo mundo, de cuidar de todo mundo. Então, eu fico mais... evito falar muito quando eu não tenho muito tempo, mas eu sempre estou aqui, sempre vou ajudar quem me procurar. E aí eu decidi escrever um livro. Depois eu vou botar lá no grupo a capa do meu livro, porque tem muito a ver com a minha vida, com o que eu senti, com o que eu vivi. E a do Terra foi um divisor de águas, assim, para mim. Existe Lilian antes da do Terra e Lilian depois da do Terra. Quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia como era o trabalho, eu não tinha óleos essenciais, porque eu fiz o pedido, não tinha do Terra no Brasil, então ia chegar dos Estados Unidos. Ia demorar bastante, 1 mês e meio para chegar. Então, eu fui para a convenção, voltei da convenção e meu kit ainda não tinha chegado. Mas eu consegui trabalhar com apenas um óleo, que era o óleo de lemon. Eu ganhei esse óleo na convenção e eu trabalhava com ele. Então, aprendi muito sobre esse óleo, vi a diferença que ele fazia na vida das pessoas e comecei a usar ele muito. E ali meu time foi crescendo, mas eu não tinha noção que ia ganhar a proporção que ganhou. Agora eu vou dizer para vocês uma parte da minha história que é bem engraçada. Quando eu estava nos Estados Unidos, o Caulin levou o Anderson e eu para conhecer uma montanha. E a gente subiu essa montanha. Eu nunca tinha tido essa sensação de chegar no topo de uma montanha, porque eu tenho medo de altura. E aí eu subi essa montanha com o Anderson levou o filho dele para a convenção, foi tão lindo, a gente chegou lá no topo da montanha e ele gritou muitas coisas com o filho dele lá de cima da montanha, e eu fiquei lá até a metade, porque eu não tinha coragem de subir. E aí ele falava, vamos Lili, força, você consegue, e eu com ele. Aí o que eu fiz, consegui subir a montanha. Eu cheguei lá em cima da montanha, eu tinha que gritar isso. E sabe o que eu fiz, gente? Eu cheguei lá em cima, não sei se o Anderson está assistindo, mas ele deve lembrar. Eu gritei bem alto. Ele está assistindo, sim. Está assistindo, ele vai lembrar desse dia. Eu gritei bem alto, Deus existe! Porque era uma sensação de liberdade tão grande. E aí a gente desceu a montanha e meu joelho começou a ficar inchado. Todo mundo foi embora andando e eu fui ficando para trás, Aí eu disse, gente, me espera. E todo mundo andando. Era um lugar lindo, assim, incrível. Um deserto, as montanhas bem altas. E a gente foi andando, e o Caule andando com a família dele, a gente lá. E quando a gente chegou na casa do Caule, o meu joelho estava muito inchado. Agora eu vou falar para vocês outro produto da Duterra que eu me apaixonei, porque eu nunca vi isso na minha vida. Tá aqui comigo. A gente chegou da montanha, meu joelho super inchado. Eu não conseguia tocar. E eu era, né? Agora eu sou menos, mas eu era muito dramática, eu chorava com tudo. Melhorando. E aí, o que aconteceu? O Caule me deu um Deep Blue e falou, olha, passa isso aqui no seu joelho. Só que ele me deu e saiu. Eu não sabia que era para botar só um pouquinho. Eu lembro que eu abri, coloquei muito. Ele, não, Lili, era só um pouquinho. E eu passei no meu joelho. E a gente ficou lá, todo mundo conversando. Eu estava sentindo muita dor. Eu nunca vi um órgão do corpo desinchar. Porque quando a gente quebra um braço que está inchado, no outro dia é que acorda desinchado, né? Mas nesse dia eu fiquei olhando para o meu joelho e a sensação parecia um balão de festa secando, murchando. E eu, gente, o que é isso? E cadê a dor? Sumiu. E eu disse, não. Tem alguma magia nesse negócio, não é possível que isso aconteceu. E todo mundo começou a rir, eu fiquei desesperada. Minha gente, como é que pode? Cadê a dor? Cadê a dor? E ninguém sabia mais da dor. E o que eu fiz? Eu disse, todo mundo tem que saber que existe esse negócio que passa dor na hora. Em algumas pessoas, eu nunca vou falar isso pro meu cliente, tá, gente? Não façam isso. Não prometam que vai passar dor na hora. Mas eu queria contar o que aconteceu comigo. E aí é impressionante, porque todo mundo que eu dou um pouquinho, ou que compra o Deep Blue, sempre tem uma experiência assim, que eu passei em mim, eu estava sentindo uma dor em determinado local, eu passei e melhorou. Como eu estava aqui morrendo de dor de cabeça, vocês perceberam que no início da aula, eu passei o Deep Blue aqui na minha testa, e eu não estou mais com dor de cabeça. Mas passei no meu joelho, melhorou, eu fiquei encantada. Aí eu chamei o meu noivo. Eu não sabia nada de óleo essencial, eu não sabia falar nada de importante sobre a empresa, eu não sabia falar o que era Deep Blue, eu só fui, me arrumei toda, me maquiei e fui para frente da Duterra, peguei isso aqui
eu sou uma pessoa muito fluente nas redes sociais. As pessoas, depois que eu comecei a contar a minha história e ajudar outras pessoas, as pessoas tiveram o desejo de me seguir. Então, hoje em dia eu nem posto muitas coisas, mas antigamente, em 2018, comecinho de 2019, eu postava muitas coisas sobre superação. E eu tinha que usar essa influência para alguma coisa boa, né? Aí o que eu fiz, fiz um vídeo na frente da Duterra. Estava vendo esse vídeo esses dias. Eu fiz um vídeo falando, gente, vocês que estão aí no Brasil, eu conheci um produto, que esse produto é muito bom, ele passa dor, vocês têm que conhecer, o nome dele é de... Está procurando um trabalho, entre em contato comigo, que eu vou falar para você como é, o que é o Deep Blue. Minha filha, minha gente, vocês não sabem. Eu fiz esse vídeo, joguei no Facebook esse vídeo. E em menos de 1 hora, o vídeo já tinha mais de 1.000 visualizações. Aí eu fiquei doida, né? Porque o povo começou a me perguntar, Lília, o que é isso? Minha avó tem osteoporose, minha tia tá com dor não sei aonde, meu filho quebrou o braço, e começou aquele monte de mensagem, eu não sabia responder porque eu não sabia nada de Duterra. Então, hoje em dia é tudo muito mais fácil, porque nós temos a empresa no Brasil, nós temos um suporte maior. Eu estava em outro país e eu não acreditei que as pessoas aqui no Brasil iam querer consumir, porque, gente, a única coisa que a gente tem que fazer é falar, abrir a boca e falar. As outras pessoas, elas não conhecem. Então, essa semana, uma consultora minha me ligou e perguntou assim, Lilian, me diga um vídeo de uma apresentação padrão, como é que eu faço uma apresentação padrão da Duterra? E aí eu falei para ela, não existe essa apresentação padrão, um padrão exato. Você vai falar com as suas palavras, faça o seu esboço, é a sua experiência, é a sua emoção, é o que você viveu. É muito melhor você contar o que você viveu, o que você sentiu, do que você contar o que o outro sentiu, o que aconteceu na vida de outra pessoa, mas na sua própria vida. E teve um retorno tão grande que dali, uma amiga minha aqui de Recife assistiu, eu fiz uma reunião aqui em Recife, aí tá, falei do gel, chamou a atenção de um monte de gente, virou aquela atração, todo mundo queria saber o que era. Lília, o que é que você está fazendo nos Estados Unidos? Como foi isso? E eu falando, é uma empresa de óleo essencial. Nosso país é um país que está muito queimado com essa coisa de marketing multinível. E as pessoas, elas precisam entender que a Duterra trabalha de forma diferente. Então, muitas vezes, a gente, quando fala que você está trabalhando com um produto que é maravilhoso e que, se você quiser trabalhar com ele para ajudar na sua renda financeira, você pode começar fazendo como um hobby. Eu quero fazer como um hobby, eu vou... Porque não adianta, minha gente, você vai trabalhar de graça para alguém, porque você vai usar isso aqui como cliente. Comprei, passou minha dor, desinchou meu joelho, e eu vou chegar em casa e vou falar para minha tia, para minha mãe, para minha avó, que tem um negócio que eu usei. Ai, e foi como é. Me empresta um pouquinho. Aí você vai lá, empresta um pouquinho para uma pessoa, a pessoa vai usar aquele pouquinho, vai fazer efeito nela e ela vai querer comprar. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai estar vendendo para alguém de graça, porque a pessoa vai querer comprar e você não tem um link de consultor que você pode vender. Ou então você vai comprar, você vai vender para ela. Mas se você quiser ajudar essa pessoa a ser autossuficiente e a ela também ter uma oportunidade de ter uma renda residual, você pode simplesmente mandar o seu link para ela e pedir para que ela faça um cadastro, uma compra na internet. Porque, olha, minha gente, quem usa uma vez, não deixa de usar nunca mais. Porque é uma mudança no estilo de vida. Você está mudando o seu estilo de vida, você está trocando, deixando de se encher de coisas químicas, de produtos químicos, de remédio. Entendam o que eu estou falando, por favor. Não estou dizendo que é para deixar de tomar remédio, não. Mas se você pode trocar por algo natural, que não vai trazer nada de ruim para a sua saúde, a gente estava até conversando agora sobre a perna do homem, né? Montando uma estratégia de como a gente ia fazer para cuidar da perna do homem. E uma coisa que a Fernanda falou, né? Vamos tentar, Lívia. Se não funcionar, mal não vai fazer. Porque a gente tem que usar os óleos determinados para coisas e coisas. E esses testes que são feitos não vai fazer mal nenhum. Vai fazer bem para uma coisa, uma determinada coisa, vai fazer bem para outra determinada coisa. E por aí vai, porque aos poucos você vai descobrindo que os óleos essenciais, eles têm um poder muito grande
para outras coisas que você nem esperava. Foi o que aconteceu comigo com hortelã-pimenta. E depois que eu li um livro sobre os óleos essenciais, depois que eu fiz o meu curso de aromaterapia, foi que eu entendi que o hortelã-pimenta também, sim, ele é usado para depressão também. É um dos óleos, porque a gente, depois que a gente entende, que a gente estuda, a gente acredita nos óleos cítricos para as emoções, que também são excelentes. Mas quem aqui já cheirou hortelã-pimenta, aquela primeira cheirada, né, aquela primeira inalada que você dá, é uma sensação de resgate. Dá aquela, sabe, aquela força, aquele... Você vai conseguir, só falta ouvir a voz, você vai conseguir, você vai lá, corre atrás e consegue. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês sobre a minha história é que a doTERRA ela é uma empresa muito simples, você não precisa fazer nada extraordinário. Como eu estou na empresa já há quase 2 anos, eu percebi durante esse tempo que é por meio das coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Então, não adianta você querer fazer uma reunião, alugar um espaço enorme, pagar caro por um auditório, com microfone, com som, com data show, para fazer uma apresentação para muitas pessoas, sendo que muitas vezes você fazendo para uma única pessoa que está vivendo uma situação parecida com a sua, você terá muito mais sucesso. E eu cresci os olhos, né, no negócio, porque eu achei que eu ia ficar rica, milionária com a doTERRA. Então, eu disse que eu vou sair apresentando a todo mundo. Vou mais menino, vou fazer um evento lá em Recife bem grandão. E vou cadastrar Recife todinho. Vai ser todo meu. Ninguém mais pega. A doTERRA não chegou no Brasil, eu sou a dona da doTERRA em Recife. Peguei, aluguei uma sala, fiz um convite bem bonito. Passei um dia inteiro fazendo convite, porque eu não sabia usar o Canva, né? Que hoje em dia a Elânia ajuda a gente, então é muito mais simples do que a gente pensa. Passei um dia inteiro tentando fazer isso nos Estados Unidos. E chamei o Caule e o Anderson e falei, vocês têm que ir comigo em Recife, eu conheço muita gente, vocês não têm noção, minha gente. A gente vai lotar uma sala, eu prometo. Se Anderson estiver aqui assistindo, eu queria até ver a cara dele. Mas eu acho que ele não está com a câmera dele ligada. O computador dele está sem câmera. Mas ele está bem aqui, ouvindo e vendo. Eu acho que eu imagino a cara que ele está fazendo nesse momento. Porque eu simplesmente disse, eu vou encher Recife de gente, vai ser muito lindo, uma reunião enorme. Aí contratei, minha gente, um hotel. Quem já veio em Recife conhece a Praia de Boa Viagem, que é um lugar bem chique. A gente contratou um hotel, disse a eles, vamos botar um auditório, pedimos um buffet com salgados, não sei o quê. Eu tenho vergonha dessa história. Mas eu tenho que contar isso para vocês, porque tudo na nossa vida serve de aprendizado. Contratei tudo isso, microfone, som. E aí, agora, imagina a minha vergonha quando nós chegamos na reunião, Caule e Anderson muito bem vestidos, e eu lá super animada, todos os meus amigos confirmaram. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook, tenho não sei quantos mil seguidores no Instagram, vai estar cheio de gente. Gente, que vergonha. Vocês não vão acreditar quantas pessoas tinham nessa reunião, não. Olha, minha nossa, tinham 5 pessoas. Ficou lá o lanche todinho, os salgados, suco, refrigerante, tudo ficou lá, porque só tinha 5 pessoas. E eu falei para eles, pelo menos 100 a gente coloca dentro dessa sala. E só foram 5 pessoas. Imagina a minha frustração de tirar Anderson de Brasília, Caule dos Estados Unidos, trazer para Recife para ter 5 pessoas. Eu queria um buraco para enfiar minha cabeça, minha gente. Aí fui, fiz a reunião, morta de vergonha. Anderson foi lá, falou a parte dele, Caule falou a parte dele. Mas não subestime as pessoas nunca, porque a gente não sabe quem ali é um diamante a ser lapidado. Dessas 5 pessoas, saiu uma pessoa que eu cadastrei aqui em Recife naquela noite, que foi para essa reunião, em consideração a mim. Essa pessoa chegou na reunião e disse para mim, eu estou morrendo de dor de cabeça, Lilian, eu vim para a reunião por consideração a você. Então, quando alguém chamar você para uma coisa, mesmo que você não queira ir, vá por consideração, porque pode ser o negócio da sua vida. Só se for doTERRA, viu? Outra coisa não vai. E aí, a bichinha chegou lá, se acabando de dor de cabeça, vomitou, passou mal.
O Caule ouviu que ela estava com dor de cabeça e deu peppermint para passar nas têmporas. Aí ela usou o peppermint, a dor de cabeça passou. Essa menina se cadastrou, ela é consultora. Eu não sei se ela está aqui na sala, porque eu não consigo ver todo mundo. É Lidiane, daqui de Recife. Depois desse cadastro de Lidiane, um monte de gente veio trabalhar na Eduterra por causa desse cadastro dela, inclusive toda a família. Aquela Cris, que a maioria de vocês veem aqui falando, é irmã de Elidiane. Ela não estava naquela reunião, mas Lidiane estava. Se cadastrou as irmãs, a mãe, a tia, a prima em São Paulo. Da prima em São Paulo, um monte de gente cadastrou. Inclusive, eu estou olhando uma aqui, que é a Sandra. Estou vendo ela ali. Oi, Sandra. E aí, a gente não tem noção, nós não podemos subestimar as pessoas, mas precisava. Agora me respondam vocês. Precisava eu ter alugado um hotel chique em Recife para fazer uma reunião, se eu poderia simplesmente chamar Caule e Anderson e levar na casa de Elidiane, que de todas as pessoas que falou comigo, foi a que mais demonstrou interesse. Então, às vezes, a gente vai com sede ao pote. E Doterra não é isso. Doterra é simplicidade. Doterra é de pessoa para pessoa. Se você puder fazer uma reunião com, no máximo, 5 pessoas, faça. Mas nunca tente fazer aglomeração com muita gente, porque às vezes uma pessoa está ali com outro interesse, não é com o interesse de aprender sobre os olhos, não é com o interesse de trabalhar com Doterra, mas com o interesse de ficar milionário, porque vai achar que aqui a gente está falando sobre marketing multinível, como muitos que a gente vê no Brasil, que tem destruído a vida financeira de um monte de gente. E a Doterra não é assim. Se você está nessa reunião achando que você vai sair daqui e vai ficar milionário da noite para o dia, você não vai. Mas é um trabalho que é feito linha sobre linha. Se você fizer o trabalho da maneira certa, as coisas vão começar a acontecer. Porque o que aconteceu comigo? Eu fiz o trabalho de maneira certa e eu cresci estrondosamente. Eu cresci de uma forma que todo mundo ficou assustado. Eu ganhei um prêmio que só 2 pessoas na nossa equipe ganharam, que foi Fernanda e eu, porque a gente conseguiu cadastrar o número de pessoas que a Doterra determinou. Teve um mês que eu cadastrei tanta gente que eu não sabia mais. E dali foi crescendo, 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 até eu começar a fazer errado. E achar que eu posso fazer tudo sozinha. E não é assim. Nós temos que cuidar das pessoas que nós colocamos para trabalhar no negócio. Assim como nós temos que cuidar dos nossos clientes. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais, porque é um monte de gente. Mas a gente tem que seguir uma escadinha. Então, eu vou cuidar da Elidiane, que é a pessoa que eu cadastrei. A Elidiane vai cuidar da irmã dela, que vai cuidar da tia, que vai cuidar da amiga, que vai cuidar da prima, que vai cuidar de Sandra, que está lá em São Paulo. Ali. Um exemplo, tá? Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar linha sobre linha. Um pouco aqui, um pouco ali. Nunca achar que a gente vai conseguir tudo da noite para o dia, porque isso é um trabalho. É um trabalho que eu digo assim, quando eu falo para as pessoas que se cadastram querendo ganhar dinheiro com isso, e perguntam para mim se dá dinheiro, eu falo logo para a pessoa, minha filha, o que esse óleo fez na sua vida? O que você sentiu quando você usou esses óleos? E aí, a pessoa vai ter o desejo de compartilhar com outra pessoa. O compartilhar, né, que é aquele guia viva, que a Elânia sempre fala aqui para nós temos que estudar aquele guia viva, porque ali mostra bem direitinho como é o trabalho. O trabalho é um trabalho de compartilhamento. Você vai... É o mesmo que eu chegar aqui e falar onde é o restaurante mais gostoso de Recife. A pessoa que vai me indicar o restaurante, ela não vai ganhar nada, mas o dono do restaurante vai ganhar uma cliente. Porque eu fui lá porque alguém me disse que era bom. Então, é um trabalho de boca a boca que é feito de uma maneira tão simples que quando o botãozinho gira, você diz, caramba, eu não preciso de fazer grandes coisas extraordinárias. A coisa extraordinária que nós fazemos como consultores de bem-estar é compartilhar. Você precisa compartilhar e a pessoa mesmo, sozinha, ela vai ter a experiência dela. Porque quando o Caule me deu isso aqui, ele me deu e falou, use aí no seu joelho e foi embora. Eu passei no meu joelho e eu fiquei encantada. Como é que pode eu ver um órgão desinchar? E quando eu vejo um órgão desinchar, aquilo para mim foi tão surreal que eu disse, nossa, como é que pode? Existe uma criança estava tomando banho na piscina comigo, uma criança de 5 anos, ela teve um torcicolo aqui, ninguém tocava, ficou duro aqui, aquela coisa dura. Ninguém tocava, ninguém tocava. Ai, que dor, ai, que dor. E aí eu vim lá devagarinho, deixa eu tia fazer uma massagem. Sem ela ver, passei, eu disse, vai ficar quentinho e gelado ao mesmo tempo, porque eu ia dizer que ia arder, né? E aí passei,
Aí eu disse, vá tentando virar o seu pescoço. E fui massageando, a menina foi virando. E todo mundo que estava perto ficou impressionado. A menina ficou boazinha. E ela realmente estava com torcicolo, porque ficou duro aqui, que ela veio aqui dura, e eu fui massageando com o Deep Blue, e aqui foi voltando ao normal, e ela ficou boa. Então, gente, tem coisa melhor do que isso, você saber que nas suas mãos você tem algo que vai sanar a dor de alguém, vai curar aquele sofrimento. A gente não fala que cura, né? A gente fala que ajuda o corpo a se curar sozinho. Mas a pessoa não sabe que existe, como eu não sabia que existia o Peppermint, que ia me tirar de uma situação extrema que eu estava. Depois, eu não tenho orgulho de dizer que eu tentei suicídio 5 vezes. Eu não tenho orgulho disso. Eu tenho vergonha, mas faz parte da minha história. Então, quando eu falo isso para as pessoas, eu olho para trás e eu fico preocupada com as pessoas que estão vivendo isso hoje. Porque é muito ruim sentir isso, minha gente. É horrível. Como eu não vou ter gratidão por essa empresa? Como eu não vou me emocionar de falar que existe um produto tão lindo, que foi Deus que colocou ali com a mão dele, e esse produto me deu vida de novo. Ainda melhor, além do produto, ainda existe um trabalho maravilhoso, porque eu vivo disso, eu vivo de Terra, eu não tenho outro trabalho. Estou estudando agora, fazendo curso para virar lash designer, colocar cílios, porque eu uso muito e eu sou muito empreendedora, então eu vou começar a colocar cílios nas minhas amigas. Estou estudando, fazendo curso. Mas eu amo ser consultora de bem-estar. Eu amo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro aprender a técnica de aromatouch, eu fiquei impressionada como é que uma sala, um espaço, um auditório enorme, com mais de 300 pessoas, todo mundo com a mesma energia, num silêncio, isso ensurdecedor, aquele silêncio, e todo mundo praticando a técnica uns nos outros. Eu fiquei pensando, que empresa é essa que faz isso, gente, pelos seus consultores? E cada reunião que eu participo, a do Terra não me dá nada, não. Eu tenho que trabalhar para conseguir, mas estar lá, para mim, me ajuda tanto. É como se o meu currículo aumentasse, assim. Mira, o que você faz? Deu um certificado de aromatouch, aí depois eu fiz um curso de aromaterapia, mas isso para mim é bom para o meu conhecimento. Mas quando eu não sabia nada, eu também vendia do mesmo jeito, eu cadastrava do mesmo jeito. Porque eu usava a minha experiência que eu vivi para ajudar outras pessoas a viverem também. É importante demais buscar conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento, porque às vezes a gente vai pegar uma pessoa na rua, no banco, no supermercado, que conhece, que sabe o que é. Então, seria meio irresponsável você falar de uma coisa que você não conhece. Então, se eu quero falar do Deep Blue, eu tenho que saber para que serve o Deep Blue, as experiências que eu já vivi com ele, quais são os óleos essenciais que tem aqui. Eu vou falar do óleo Deep Blue, para que a pessoa ela tenha segurança naquilo que eu estou falando. Mas quando nós começamos, não existe nada que vai tocar mais o coração de alguém do que a sua própria experiência. Então, se você está começando agora como um consultor de bem-estar e você não sabe o que dizer, conte sua experiência. Dona Maria, eu conheci um óleo que eu cheirei, eu estava com tanta dor de cabeça. Eu cheirei esse óleo, eu passei ele nas têmporas e minha dor de cabeça sumiu. E eu fiquei impressionada. Alguém está com dor de cabeça perto de você, você sabe qual óleo você vai indicar, porque funciona em você, mas não quer dizer que tudo que funciona em você funciona nos outros. Por favor, viu, minha gente? Mas vale tentar, porque não vai fazer mal. Nós temos que conhecer o básico e aos poucos a gente vai se aprofundando. Então, voltando para a minha experiência, eu fiz isso, né? Comecei, fiz esse, e não deu certo. Deu certo porque eu cadastrei a Lidiane, mas não deu certo a reunião com um auditório chique, com comida, com bebida, com data show, microfone, muitas coisas, muitas luzes, e não funcionou, foi nada. Uma pessoa se cadastrou, e dessa pessoa vieram muitas outras pessoas especiais, que já estão lá embaixo, 9 linhas abaixo de mim, e que eu tenho muita consideração por saber que isso veio através de alguém que tomou uma decisão de compartilhar sobre esses óleos com as outras pessoas. Em seguida, eu fui para Natal. Eu morava no Rio Grande do Norte, no interior, e eu fui para Natal. E quando eu cheguei em Natal, eu não fui para Natal para falar de óleo essencial com ninguém. Fui para Natal para o aniversário de um amigo. Cheguei na casa desse amigo, no aniversário, e a festa aconteceu. Quando terminou a festa, todo mundo foi dormir.
E aí a esposa dele falou assim, eram 3 horas da manhã, ela falou, eu vou ter que acordar de 6, porque eu trabalho do outro lado da cidade. Eu já sei que eu vou acordar toda quebrada. Primeiro que a gente tá indo dormir 1 hora dessa. Eu falei, você quer dormir um soninho de bebê? Ela disse, quero. Eu falei, então deixa eu pingar 2 gotinhas de lavanda no seu travesseiro. Gente, isso foi em novembro. Fazia 2 meses que eu tinha me cadastrado na do Terra. Eu sabia que lavanda era bom para dormir. Mas eu não sabia que ia proporcionar para aquela pessoa um sono reparador. Mas eu disse, quer dormir como um bebê? Eu vou colocar 2 gotinhas no seu travesseiro e você vai dormir como um bebê. E coloquei, confiante de que ia dar certo. Sem pretensão nenhuma que ela se cadastrasse, eu só queria mostrar para ela que existia um óleo que podia melhorar o sono dela. Coloquei. Oi, meu amor, depois eu vou responder todo mundo, tá? As mensagens chegando aqui, mas eu vou responder. Depois o que eu fiz? Eu peguei, a gente foi dormir. Quando foi no outro dia, ela acordou, foi trabalhar. Quando ela voltou do trabalho, ela voltou querendo falar comigo. Lino, estou impressionada, Lino. Isso era uma sexta-feira, eu tinha que voltar para Recife no outro dia. Como eu estava sem meus filhos, lembra que eu perdi meus filhos no início da apresentação? Eu falei para vocês. Eu estava sem meus filhos, tudo aconteceu no tempo de Deus, assim, bem certinho. E aí, ela falou que, Lilian, que sono foi esse? Eu sempre acordava toda quebrada, eu acordei animada, acordei, parecia que eu tinha dormido 8 horas da noite, tinha dormido as 8 horas que precisa dormir, eu tô maravilhosa. E aí o marido ficou louco também, disse, que maravilha, não sei o que, a gente tem que mostrar para fulano que tem um bebê que não dorme, tem que mostrar para ciclano. Isso era numa sexta. Eu sei que eu fiquei lá sábado, domingo, segunda, terça, quarta, que fui embora na outra semana, porque todos os dias eles traziam um casal diferente para que eu mostrasse os óleos essenciais. E aí, na terceira apresentação, eu já nem falava mais. Eu deixava eles falarem. Eu dizia, fala aí vocês, porque os dias que eu fiquei na casa deles, eu fui usando óleos, fazendo eles terem experiências, um pouco aqui, um pouco ali. Eles foram aprendendo e se cadastraram muitas pessoas, que simplesmente vieram porque alguém compartilhou uma experiência com eles. Depois foi acontecendo. Eu fui para a Europa, peguei minhas coisinhas, já estava ganhando dinheiro, né? O dinheiro estava bom, entrando muito dinheirinho da do Terra. Peguei minhas coisas e fui para a Europa para levar os óleos essenciais para minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs que moram na Bélgica, elas são consultoras também. Fui embora para a Europa e cheguei lá com a cara e a coragem. Falei para minha irmã, vamos comprar umas carninhas, reúna suas amigas aí que a gente vai fazer um churrasco. E aí reuniu todo mundo, eu investi bem pouquinho dinheiro para comprar as carnes. Chegou todo mundo no meio do churrasco. Eu disse, gente, eu queria mostrar uma coisa para vocês. E aí eu tenho as fotos, depois eu vou colocar lá no grupo. Eu parei o churrasco do povo e comecei a falar sobre do Terra. E algumas amigas das minhas irmãs sabiam da minha situação com a depressão. Então as pessoas começaram a ver minha mudança de vida, principalmente nas redes sociais. Todo mundo começou a ver como é que ela estava tão mal e de repente ela está assim, trabalhando, viajando. E todo mundo dizia, ninguém sabe. Até hoje tem pessoas que falam comigo e falam, onde é que você está? Que parte do Brasil você está? Porque eu ia embora, não queria nem saber. Ia para Fortaleza, daqui a pouco eu estava em São Paulo, daqui a pouco eu estava não sei aonde, saí rodando e fui mostrando a todo mundo, porque as pessoas que eu subestimava e achava que essas pessoas não tinham potencial e não tinham perfil de consultor de bem-estar, isso é um erro, viu, gente? Peguem essa dica. Às vezes eu estou aqui falando e vocês estão pensando, nossa, tem fulana de tal que ela trabalhou com vendas, ela é muito boa, se ela entrar na minha equipe eu vou ficar rica. Não é assim. Mas às vezes tem fulana de tal que está passando por um problema de saúde, seja ele físico ou emocional, que se eu for lá e visitar fulana de tal, ou agora não pode visitar, né? Ou enviar para ela uma amostra, ou enviar para ela um banner, ou enviar para ela um vídeo, aquela pessoa que está ali frágil, a do Terra pode vir para ela como sendo a oportunidade que vai mudar a vida dela, porque foi assim comigo e eu nunca saberei como agradecer aos meus amigos por terem feito isso por mim. E aí cheguei na Europa, gente, quando eu terminei de falar, era o povo jogando os cartões de crédito assim, faço o meu, não, eu quero primeiro. E o fuso horário diferente, eu ligava para o Anderson, não sei se ele está vendo aí ainda, mas eu ligava para o Anderson, lá na Europa era 7 da noite, mas aqui no Brasil, não, lá na Europa era meia-noite.
Aqui no Brasil era 7, quando era de manhã lá, que era de noite, e eu ligava, Anderson, me ajuda a fazer chamada de vídeo com o Caule, porque eu não sabia explicar quase nada. E aí eu ligava, Anderson, essa aqui é fulana de tal. Anderson, oi, tudo bem? Gente, esse é meu líder no Brasil, é Anderson, ele vai explicar para você. Daí Anderson ia e fazia uma classe por telefone com as pessoas. E eu lá, né, cadastrando, Anderson, me ajuda. Eu não sabia nem usar o escritório virtual direito. E ele me ajudando, a gente não... Era o dia inteiro a gente cadastrando pessoas. Cadastrei muitas pessoas na Europa, em 4 países. Na Bélgica, na Holanda, em Luxemburgo e em Portugal. Esses países que eu cadastrei pessoas, eu não tinha como cuidar dessas pessoas. Como é que eu saio daqui? Lembra de não fazer nada extraordinário? Como é que eu saio daqui e vou para a Europa, sendo que o campo estava branquinho para ser ceifado para mim, aqui em Recife, no meu bairro, na minha cidade? Não quer dizer que você não pode cadastrar pessoas fora. Claro que você pode, mas você tem que entender que quando você cadastra alguém fora, você tem que dar um suporte para essa pessoa. E se você não sabe nada, como é que você vai dar suporte para alguém que você não sabe, né? Então, o que eu fiz errado, eu tentei consertar e recomecei o meu trabalho da maneira certa. Como foi que eu recomecei? Sendo obediente. Às vezes, eu observo muito nos grupos, tem muitas pessoas aqui de outros estados que estão no grupo Premium da do Terra. E tem meu grupo do Terra Lili, tem do Terra Caicó, tem do Terra Natal, tem do Terra Recife. E a gente, às vezes, prepara um material e joga lá para vocês. E, às vezes, as pessoas nem olham, nem dão um ok, eu li. Isso me machuca profundamente, porque a gente prepara tudo com tanto carinho para todo mundo, pensando em ajudar todo mundo. E, de repente, quando você vê, ninguém valorizou aquilo que a gente fez. Às vezes eu vejo a Elânia nem dormir, virar à noite, Fernanda preparando material, Anderson fazendo algo. E quando eu decidi obedecer, aí o Caule me dizia, amiga, eu estou na do Terra há 6 anos, eu fiz isso errado, e eu passei a fazer da maneira certa. Aí eu disse, não, se ele fez todo esse tempo errado e a maneira certa é desse jeito que ele está me falando, eu vou fazer desse jeito que ele está me falando. Comecei a fazer do jeito que meus líderes me ensinavam. E aí eu vi que era um trabalho de formiguinha. Eu pego minha folhinha, eu passo minha folhinha para outra pessoa, a outra pessoa passa a folhinha para outra e por aí vai. Porque eu não vou conseguir abraçar o mundo inteiro. Tem pessoas na minha equipe hoje que eu não conheço. E olha que só tem 139 pessoas. Mas tem pessoas que eu não conheço, porque não tem como. Mas eu conheço a líder que cadastrou aquela pessoa. Eu conheço a líder da líder que cadastrou aquela pessoa. E é assim que o trabalho é feito. A parte financeira agora, que eu já falei, minha gente, eu já falei quase 1 hora, ninguém disse que tinha uma pergunta, que queria saber nada. A parte financeira agora, né? Eu fiquei impressionada no início com os ganhos da do Terra, porque eu já trabalhei em outras empresas de venda direta que trabalhavam com marketing multinível e não era assim. Não era justo. A maneira, o jeito de trabalhar não era um jeito justo. Com a do Terra, todo mundo ganha. Eu só vou ganhar dinheiro se a minha equipe inteira ganhar dinheiro também. Então, eu achei isso fantástico. Eu disse, caramba, não tem como eu chegar lá em cima, ficar rica, milionária, se a pessoa que está lá embaixo não fizer a parte dela também. Então, o que é que eu tenho que fazer? Motivar essas pessoas para que elas tenham o desejo de chegar naquele mesmo nível que eu cheguei. Foi fácil chegar no nível que eu cheguei? Não foi. Foi difícil. Eu passei por muitas coisas para chegar nesse nível. E olha que nem é um nível lá no céu ainda. Mas foi muito difícil. Mas para mim foi uma realização, porque eu passei a ganhar um pouquinho diferente de como eu ganhava quando eu era só daquele nível que eu estou hoje para baixo. E aí eu percebi que era um trabalho que tinha que ser feito em conjunto, todas as pessoas fazendo a sua parte. Ninguém vai conseguir chegar no topo, virar um diamante, se você não trabalhar com a sua equipe. E eu digo isso porque hoje eu sou muito grata aos meus líderes que estão acima de mim, porque eu estou passando por muitos problemas pessoais com a minha família, né? Eu estou cuidando da minha mãe, que voltou a ser bebê, ela tem Alzheimer, é cadeirante. E os meus líderes, por serem meus amigos, eles estão me ajudando. Mas às vezes eu me sinto um pouquinho
poxa vida, eu tenho que fazer mais, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que me virar. Às vezes eu não tenho tempo nem de responder uma ligação. Uma pessoa me procurou semana passada, quinta-feira da semana passada, e perguntando e mandando, eu dei o meu WhatsApp, mandando áudio, e hoje eu fui mandar o meu flyer para essa pessoa, e eu vi lá que tinha um áudio que eu não ouvi. E eu mandei o flyer, já era 4h40. Eu falei, não dá tempo de ouvir o áudio da menina. Se ela entrar na reunião, eu vou ficar... Então, me senti muito mal. Às vezes, nós temos que dar prioridade a tirar um tempo para trabalhar. Nós temos que ter disciplina para que dê certo. Como é que essa disciplina funciona? Nós temos que determinar um horário de trabalho. Porque se você quer receber, como você receberia se você fosse trabalhar numa empresa como gerente ou como diretor ou como executivo de uma empresa, você tem que ter um horário de trabalho. Então, tem que determinar um horário de trabalho e cumprir aquele horário fielmente. Tem que tirar um tempo, porque trabalhar, por exemplo, agora que está todo mundo home office, né? Todo mundo em casa, a gente não tem aquela disciplina que a gente teria. Quando eu estava muito bem na do Terra, todo mundo aqui sabe, eu saía de casa às 8 da manhã, voltava para casa às 5 da tarde. Depois das 5 da tarde, só atendia o telefone se fosse Jesus Cristo ligando para mim. Porque depois desse horário, era para ficar com os meus filhos. Então, eu era muito disciplinada. Eu fazia 3 apresentações por dia. Se eu só tivesse feito 2 naquele dia, porque os bairros são longes e tudo, eu apresentava para o porteiro do condomínio, eu apresentava para minha vizinha, eu ligava para alguém, fazia uma apresentação por telefone, mas eu tinha que cumprir a minha meta de fazer 3 apresentações por dia. Isso me ajudou muito a ter sucesso, porque quando você tem disciplina, raramente você vai errar. Aí tem gente que fala assim, sua hora vai chegar, sua hora chegou. A hora vai chegar para aqueles que têm disciplina, que fazem tudo do jeito que você recebe a instrução. Se você seguir aquele caminho, e olha que maravilha, hein, que a gente já tem um caminho pronto, é só a gente seguir ali, ó, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu passei por isso, gente. Eu passei, quando eu desviei, eu comecei as pessoas vinham para minha equipe, eu tinha muitas pessoas, eu não tenho vergonha de falar, porque para se tornar um diamante, você tem que ser lapidado. E dói, né? Lapidar dói. Você tem que passar ali pelas coisas difíceis para chegar aonde você quer chegar. Mas para concluir, que eu já falei muito e ninguém perguntou nada, eu vi que teve algumas perguntas. Uma pessoa perguntou sobre qual Tá todo mundo assistindo. Mas quem tiver alguma pergunta pode fazer, viu? Depois que eu me cadastrei na do Terra, eu participei de todos os eventos que aconteceram na do Terra. Todos. Todos os eventos, para mim, tinham um significado muito grande estar lá. E tiveram alguns deles que eu tive que fazer extremo sacrifício para estar lá, como a última convenção nos Estados Unidos. Mas eu fui. Eu digo, não, minha gente, eu vou. Aí decidi de última hora, organizei, foi aquela agonia, e eu fui. Quando eu cheguei lá, Fernanda, né? Parecia 2 crianças nos Estados Unidos. Eita, a gente está em Las Vegas, vamos tirar foto, vamos para Utah, viu a neve, não sei o quê. Parecia criança brincando com doce. E estar ali, depois de um ano, voltar lá de novo, estar lá naquela convenção, ter batido minha graduação de elite, eu disse, minha gente, é incrível, é incrível. Essa empresa é incrível. É incrível. Eu vivo disso. Estou procurando outro meio, um plano B para agregar, porque eu sou aromaterapeuta, eu tenho certificado de aromatose, então eu quero trabalhar com isso, eu quero ter um espaço para fazer massagem, para levar para as pessoas um momento entre óleo essencial e pessoa, com aquela conexão dentro de um lugar. Então, eu estou com muitos planos, muitos projetos para o futuro, mas a do Terra é a minha paixão. Eu não consigo. Tem dia que eu acordo e digo, hoje não dá, eu não vou fazer. Não adianta, as pessoas me procuram. Como esse homem me procurou hoje, com a perna quase toda necrosada, e eu fui lá, botei as luvas, botei a mão na massa, e ele, doutora, eu não sou doutora não, moço. Limpei e ajeitei, passei óleo essencial, fiz um blend de acordo com o meu conhecimento. E o que eu posso dizer para vocês da minha história é que a do Terra foi um divisor de águas para mim. Hoje eu olho para trás, eu sou até mais bonita, minha gente. É sério.
Essa empresa me deixou até mais bonita. Eu me olho no espelho e eu digo, caramba, eu tenho uma coisa diferente. É um brilho diferente, é as pessoas olharem para mim e você ter o respeito das pessoas, das pessoas procurarem você para dizer assim, obrigada, Carmen. As pessoas procurarem você para dizer assim, Lilian, eu vi sua história no Instagram. Cada vez que eu vou lá e falo sobre um único óleo que seja, aparece um monte de gente querendo saber. Obrigada, Raquel. Aparece um monte de gente querendo saber qual foi o óleo que eu usei, como é que funciona. Aí, naquela semana, eu fico cheia de trabalho, porque a propaganda é a alma do negócio, viu? E aí eu vou lá e coloco lá, gente, meu filho estava com cansaço, com asma, eu faço os vídeos, até eles já sabem, eu tenho 3 filhos, e se um cortar, eles já dizem, mamãe, tira a foto do antes, porque depois que bota o óleo que fica bom, mamãe, tira a foto do depois, para estar no grupo. Eles já sabem que tem que fazer isso. E eu fico assim, tão realizada de hoje eu ter um equilíbrio, eu ter meus filhos comigo de volta, eu poder olhar para trás e saber que eu venci, mas não foi para olhar para a cara das pessoas que disseram que eu não ia vencer e dizer assim, olha, eu consegui, tá vendo você que eu conseguia? A gente sente isso também, né? Mas a gente não fala, só pensa. Mas de dizer para mim mesmo, olhar no espelho e dizer, eu consegui sair da depressão. Eu consegui mudar a minha história. Eu mudei a minha história. Como é que eu não tinha 10 centavos no bolso, acabei de sair de um divórcio, de um casamento de 10 anos, sem minhas crianças, que eram tudo para mim, e em pouco tempo depois eu ter viajado 4 países da Europa, ter ido para os Estados Unidos, ter um monte de estado do Brasil que eu nunca imaginei conhecer, trabalhar com um monte de gente que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar. E hoje olhar para mim e dizer, não, minha filha, você não tem mais como desistir, não. Vá-se embora para frente, ande para frente, porque o seu caminho é esse aqui, ó, é reto. E eu digo para você que está me assistindo que falar isso para vocês hoje me dá muita esperança de recomeçar de novo. Desculpa, gente. Recomeçar diante de tudo que eu estou vivendo agora. E daqui a alguns dias ou meses, não sei, poder ver vocês lá também. Todo mundo tem uma feridinha emocional. Todo mundo tem algo que precisa vencer na sua vida. Cada um de nós. Ninguém está isento a isso. Todo mundo vai passar por isso um dia na vida. E saber que existe essa empresa, que Deus é tão maravilhoso, né? Aqueles que não acreditam em Deus, que acreditam na natureza, pronto, a natureza que seja. Olha, você poder falar para alguém que existe algo que vai ajudar essa pessoa com essa intensidade, eu poder falar isso para vocês hoje, mudou o meu mês. Porque me remeteu a lembranças de coisas que eu sou importante. Eu sei que eu sou importante. E eu sou importante para mim. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje, dessa sala, sabendo que vocês são importantes para vocês mesmos. Não desistam de vocês. Nunca. Não desistam de vocês. Lutem por vocês mesmos. Não esperem alguém fazer isso para vocês. Não esperem que as outras pessoas sintam a sua dor. Quem está sentindo ela é você. Acredite que você pode olhar para você no futuro e dizer assim, algo me deu força, eu consegui sair dali porque alguém pegou na minha mão e me tirou daquele buraco. Seja um Anderson na vida de alguém, sabe? Porque ele foi na minha vida, aquele amigo que me mostrou algo para me ajudar na minha saúde. Eu sei que ele não tinha pretensão que eu trabalhasse com terra, mas ele sempre me dizia assim, Lili, esse trabalho é para você.
Lili, você é uma pessoa super comunicativa. Você fala muito, falo mesmo. Você fala muito, você é muito comunicativa. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Então, eu só queria agradecer, sabe, meu amigo, por ele ter visto em mim algo que naquele momento eu não via. E uma vez alguém falou para mim assim, Lília, depois de uma palestra, né, gente, eu virei palestrante. Como é que pode? Virei palestrante. Às vezes eu estou palestrando para as pessoas e termina todo mundo chorando. Eu digo, minha gente, não era para chorar, não, né? O velório, não. E as pessoas choram porque elas se identificam. Elas querem sair da situação que elas estão. E eu fico triste porque muitas vezes eu termino uma palestra e algumas pessoas me procuram e querem também conhecer os olhos, fazer o negócio, e a maioria desistem. E eu sei que aquelas pessoas desistem porque elas não têm força. Elas não têm força para tentar, para ter alguém ali. Então, seja esse amigo para alguém, seja esse amigo para aquela pessoa. Quando acabar essa reunião, pense em alguém que está passando por uma situação complicada emocionalmente, fisicamente, qualquer coisa. E fale sobre esses olhos para as pessoas. Diga para elas que elas precisam fazer o teste. Não é uma coisa que você tem que obrigar a pessoa a querer, mas faça ela enxergar, ela ver que existe algo, sim, que pode ajudar ela. E você pode fazer isso. E foi assim que a do Terra fez comigo, né? Hoje, apesar de passar por muitas decepções, porque sempre vai existir as decepções. E se você for esperar que as pessoas elas considerem você, elas façam por você o que você fez por elas, você vai ficar frustrado pro resto da vida, porque isso não vai acontecer. Considerem o seu estado, faça por você. Porque se você fizer por você, você não vai criar expectativa sobre ninguém. E eu queria muito agradecer as pessoas que esse mês de junho não desistiram de mim. Eu não vou ser, eu não vou ser ingrata, né? Eu quero agradecer a minha amiga Elânia, que está lá em Natal. Ela tem me ajudado bastante, tem me aconselhado, tem feito plano de negócio comigo para começar. E uma coisa que ela me falou, né, que Fernanda também me falou, é que existe um monstro dentro de mim, assim, que eu sou tão grande que eu sei que eu sou grande. Eu sou muito grande. E eu preciso acordar esse monstro. E essa oportunidade que eu tive hoje de falar com vocês me ajudou a acordar esse monstro que tem dentro de mim. Ah, minha filha, ninguém me segura mais, não. A partir de hoje, Lili vai voltar com tudo, né? Eu já tinha falado para a Fernanda que o mês de junho ia ser o meu mês. Hoje eu estava fazendo meu LRP e estava colocando os olhos e pensando, eita, eu tenho um monte de encomenda, mas eu vou colocar esse para mim, esse para mim, esse para mim. Quando eu vi, eu tinha colocado um monte de óleo para mim. Eu estou precisando muito, muito, muito. Quero agradecer a Fernanda, que tem uma personalidade muito parecida com a minha, que tem me ajudado muito, especialmente esses últimos dias, né? Ela tem me mostrado que por mais que a oposição exista, todos nós podemos conseguir. Muito obrigada, Fernanda, por cada coisa, cada dia da semana que você manda para mim uma fotinha minha dizendo que eu sou especial, que eu sou maravilhosa, que eu sei que eu tenho muitos defeitos, como todos nós temos, mas nós precisamos focar nas qualidades das pessoas. Então, eu queria agradecer. Minha máscara virou um lenço. Queria agradecer a vocês que ficaram aqui assistindo até o final e dizer, faça o trabalho por você. E para terminar, eu queria saber, né, deixem aí nos comentários as pessoas que foram convidadas, porque eu vou sortear um óleo entre vocês. O nome desse óleo é Lemongrass, que é conhecido aqui no Brasil como capim-limão ou capim-santo. Aqui no Nordeste, a gente fala capim-santo. É um óleo maravilhoso, ele tem um cheirinho muito bom. Eu deixei minha caixinha de óleo na casa do homem da perna, que eu fui salvar hoje de tarde. Mas o lemongrass, eu gosto de usar ele no difusor. Ele tem um cheiro muito forte, você só precisa usar uma gotinha e ele traz uma sensação de bem-estar muito rápido, porque ele remete a lembranças daquele chazinho na casa da vovó, de capim-santo.
E aí você começa a sentir aquela paz, aquela tranquilidade. Eu gosto muito desse óleo. E ele ajuda para muita coisa, tá? A pessoa que for sorteada, eu vou mandar algo explicando sobre o óleo e o óleo vai chegar até você. Estava até falando com o Fernando, se for alguém fora do país, a gente vai dar um jeito de chegar até você, mas vai chegar. E se você é convidado, coloca aí nos comentários que você é convidado para que eu possa fazer esse sorteio no final, tá? Com as pessoas que foram convidadas aí, que não tem um cadastro na do Terra. Fernanda está falando aí, vocês podem mandar um ok, que ela vai anotar o nome de vocês enquanto eu estou terminando aqui. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa classe, participando, né? Eu convidei a minha advogada, essa que deu ok, aí a minha advogada. Faz tempo que eu quero mostrar uma gotinha de óleo a ela, e hoje ela está participando aqui, a Rafaela, a doutora Rafaela. Eu queria só agradecer a vocês e dizer para vocês, não desistam dos sonhos de vocês. Você é responsável pelos seus sonhos. Ninguém vai fazer nada por você, não, meu amigo. Faça você mesmo por você, não faça por ninguém, não. Lembre-se que a pessoa mais importante da sua vida é você, porque se você não estiver bem, você não pode cuidar do seu filho, você não pode cuidar do seu marido ou da sua esposa, você não pode cuidar do seu trabalho, você não pode cuidar de nada. Então, tem que cuidar de você. Não é egoísmo você cuidar de você. Cuide de você mesmo. Dê prioridade para a sua vida. Não é egoísmo você... eu era assim, eu chegava numa loja para comprar algo para mim, eu comprava para os meus filhos. Agora não, se eu for comprar para mim, eu compro para mim. O dia dos meus filhos é outro. Dê prioridade para você. Faça por você. E lembre-se que, se você seguir as instruções... Alexandra, minha amiga, seja bem-vinda também, vai participar do óleo, do sorteio do óleo. Meus convidados aí, minha gente. Se você parar, por qualquer motivo que seja, lembre-se que você pode recomeçar. Não é vergonha você dizer que você chegou lá em cima e você caiu. Levante, tira a sujeira do joelho, bota um óleo essencial na ferida e vá-se embora de novo recomeçar. Porque todo mundo um dia vai ter uma feridinha para cuidar, algo que vai ajudar você a reconhecer quem você é. E é isso, gente. Eu espero que minha história tenha ajudado alguém. Eu não... Aline, linda. Eu não sou ainda a consultora que eu gostaria de ser. Eu vou voltar com a minha disciplina de trabalhar bem direitinho. E eu quero muito ver todos vocês tendo os resultados que eu tive, a alegria, a felicidade de poder dizer, caramba, eu cheguei até aqui, de você olhar a sua continha lá da Duterra e você ver que tem dinheiro chegando, que você está recebendo seu dinheiro com a Duterra, que no começo vai aumentando, vai ser gradual, você vai ver que todo mês você está ganhando um pouquinho mais, isso vai dar um entusiasmo para você fazer mais e mais. Se você está fazendo por hobby, continue fazendo. Se você está fazendo só para mostrar para as pessoas que você tem um produto que ajuda, continue assim. Só não deixe de fazer, não deixe de compartilhar. Isso, sim, é egoísmo. É você ter nas mãos algo que você pode ajudar alguém e você ficar para si. Compartilhe com as outras pessoas. Eu nunca vi o meu time crescer tanto como cresceu agora na pandemia. E o povo dizendo, eita, não tem trabalho, eu estou passando fome, isso e aquilo. E quem está trabalhando da forma certa, seguindo os conselhos dos nossos líderes, está tendo muito resultado. E esse resultado vem por meio de trabalho. Nada vai cair do céu. Isso aqui não é um trabalho que você vai se cadastrar e vai ficar rico no outro mês. Não, você vai ficar rico de conhecimento, de experiências, de saúde, de bem-estar. E não deixem de compartilhar. Compartilhem sempre. E vocês verão resultados. E, para terminar, o que eu quero que fique na mente de vocês é: não precisa fazer nada extraordinário. Não esqueçam nunca da minha experiência de alugar um hotel em Boa Viagem, com buffet, com som, com luzes, com tudo, e só ter 5 pessoas lá. Essas 5 pessoas poderiam ser visitadas individualmente. A gente pode fazer o trabalho individualmente. E tudo vai dar certo. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, essa é a hora. Façam aí alguma pergunta e a gente vai encerrar daqui a pouco. A Fernanda já anotou o nome de quem está
minha amiga linda, Alcilene, minha amiga, enquanto vocês estão fazendo a pergunta aí, eu vou contar que quando eu conheci o óleo Brief, que é o óleo Respirar, eu estava nos Estados Unidos e eu ouvi uma experiência de alguém que tinha ficado bom. E essa minha amiga que falou aí agora, se ela tivesse aqui do meu lado, ela ia estar chorando. Porque ela tem um problema de uma alergia crônica, que desde que a gente se conhece há mais de 20 anos, ela sempre espirrava muito, o nariz dela ficava mal, ela ficava até sem andar. E quando eu conheci o Brief, na minha cabeça, eu só queria chegar no Brasil logo para mostrar a ela. E quando eu cheguei na casa dela, eu disse, eu tenho um produto para você. Eu dei para ela o Brief e a mãe dela falou, minha filha, se esse negócio funcionar com a minha filha, eu vou lá na igreja, a mãe dela é evangélica, eu vou lá na igreja e vou dar um testemunho desse óleo. Aí depois a senhora vai dar, porque vai funcionar. E na mesma hora que ela usou, ela melhorou, ficou boa. Hoje em dia, a Alcilene é nossa consultora e cada vez que ela conta a experiência, porque talvez para mim o Brief não é nada, porque eu não tenho problema respiratório. Mas para ela que tem problema respiratório, o Brief é um óleo que é o tesouro da vida dela. Ela não pode viver sem ele. E é natural, porque os remédios que ela estava usando já estavam causando arritmia cardíaca nela. E aí os óleos chegaram na vida dela e melhorou bastante a vida dela, a saúde dela. Hoje em dia ela só usa óleo essencial na casa dela e é uma consultora. Muito trabalhadora, por sinal. E é isso, gente. Eu vou encerrar. Fernanda já pegou o nome de todo mundo que vai participar do sorteio. Olha, tiveram 8 pessoas. Tá me ouvindo? 8 pessoas. Sim. Anotei 8 pessoas aqui, aí eu enumerei de 1 a 8 para poder fazer no sorteador, porque aí já fica tudo certo. Vamos correr com o tempo. Tá ótimo, então. Então, eu vou encerrar agora, tá? A gente vai fazer o sorteio. Eu vou entrar em contato com a pessoa que ganhou. Faz agora, Fernanda. Coloca o nome aí das pessoas. Vou fazer. Porque senão o nosso sorteio não vai ter credibilidade, não. Eu vou fazer agora. Peça pro Caleb tirar aí o papelzinho de Não, eu vou fazer no sorteador mesmo, no sorteador. Liga a sua câmera. Celular. Tá ligada. Ó. Faz. De 1 a 8. Sortear agora. Vai sortear de 1 a 8, vai. Cadê, meu Deus? Cadê? Número 2. Quem ganhou? 5, número 5. Número 5, não? É, número 5, é porque tá espelhado pra mim. É... Alessandra Bernardo. Alessandra Bernardo. Quem é Alessandra? Aline... É Aline Sá Bernardo, uma coisa assim. É isso mesmo. Aline Sá Bernardo. Ela mesmo. Alegria, é sua convidada, Aline. Eu acho. Aline de Caicó, Aline. É sua convidada, parabéns, né? Aline. Gente, muito obrigada. Acho que ela é convidada de Vanusa, né, Aline? Parabéns. Tá muito obrigada, gente, pela presença de vocês. E até a próxima, viu? Todo mundo vai ser convidado para compartilhar sua experiência aqui, com os olhos. Beijo para vocês e boa noite. Foi muito bom, Lília. Parabéns. Eu sei que você está correndo para cuidar dos meninos, dos seus pais. Gente, só quero dar um aviso rapidinho. Hoje é dia 15, o último dia para você fazer o seu LRP. Um pedido mínimo de 125 pontos para você ganhar o Patchouli. E não se esqueça que você fazendo 125 pontos de LRP, em modelo de LRP, não pode ser um pedido normal. Sendo esse mês de junho, você vai poder participar do curso de saboaria, que está incrível. Eu não vou dar nenhuma dica depois do curso, tá? Se vocês quiserem fazer depois disso, aí vou ter que me pagar. E o curso não é barato, eu vou adiantar logo. Então, faça o seu LRP, que é bem mais barato. E você vai ter o seu... gente! Fernanda, tira um print aí das perguntas para eu ver depois e responder dos comentários. Gente, obrigada, viu? Boa noite para vocês. Eu acho que tem um jeito do Anderson salvar tudo e ele manda para você, não tem problema. Tá bom, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Vili. Foi muito bom. Tchau. Amanhã a gente vai estar aqui de novo às 17 horas. Então, não percam a oportunidade de estar conosco de novo. E eu acho que é só isso. Lília, parabéns. Foi ótimo. A gente já avançou muito o horário. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente.